No vídeo passado eu refiz o design do Gabriel, que é aluno do Designer de Outra Dimensão, e com pequenos ajustes profissionais ficou sensacional. Hoje eu vou refazer o design do R-Art sobre comida japonesa, fazendo grandes mudanças para deixar ainda mais profissional e focado em resultados. Nesse vídeo eu vou precisar fazer várias mudanças importantes no design do R-Art e vou dar várias dicas profissionais ao longo do vídeo inteiro, então pega papel e caneta para anotar tudo que eu vou te ensinar. Eu sou J1711, designer profissional há 15 anos, seja muito bem-vindo ao quadrante 28 Alpha. Não precisa se inscrever se você chegou agora, assiste o vídeo primeiro, dá uma olhada no canal, nos links aqui na descrição e se você se identificar com a nossa existência, vai ser muito bem-vindo. Esse design do R-Art eu vou ter que fazer bastante alteração aqui, tá? Porque tem muita coisa que dá para melhorar. A imagem ela é interessante, mas ela ainda falta aquela vontade que vai dar no cliente de consumir, de comer comida japonesa. As fontes também não remetem muito à comida japonesa, que a gente consegue fazer isso de algumas formas. Inclusive, tem várias que dá pra gente usar sem que seja naquele estilo de escrita japonesa. Então vamos começar isso aqui por onde? Primeira coisa, eu vou aumentar o tamanho do canvas para 1350, para a gente ter um pouco mais de espaço aqui, mas eu vou manter todas as informações dentro desses 1080. Para substituir essa imagem, a gente vai usar essa daqui dos sushis e essa daqui trazendo a ideia da experiência, de alguém já molhando no molho para poder comer. Para substituir essas plantinhas que ele colocou atrás, que por sinal ficaram interessantes e remetem bastante à ideia de comida japonesa, de uma certa forma, a gente vai substituir por essa daqui com imagens reais, que eu esqueci o nome dessa flor, mas é uma flor que dá numa árvore muito bonita lá no Japão. E a gente posiciona mais ou menos aqui, ou de alguma outra forma, ainda não sei, a gente vai trabalhar isso também. E por fim, eu tenho mais uma imagem aqui, bem interessante, mas aqui nesse caso a gente vai usar só esse círculo central vermelho que está aqui. Talvez esses respingos aqui também, mas o meu foco é usar esse vermelhão aqui, esse círculo vermelho. Vamos começar então por onde? Pelo fundo. Vai ser um fundo branco, liso, para a gente manter mais ou menos os mesmos aspectos do design dele, que é fundo branco, um detalhezinho, as informações, título, QR Code e imagem. Essa imagem aqui eu quero que ela seja destaque, então eu vou aumentar ela e deixar ela bem aqui nessa lateral, de uma forma que ela seja o destaque central, o ponto principal, não central, né? O principal. Já essa imagem aqui, a gente vai posicionar ela aqui na parte de trás, de uma forma que ela fique interessante também, mas aqui o ponto é diferente, porque essa imagem ela vai ficar lá atrás e vai ficar desfocada para não tirar a atenção dessa parte aqui. Já a gente encontra um posicionamento para ela que fique interessante. Esse círculo, eu pensei em usar ele aqui na parte de baixo, de alguma forma, ainda não sei como eu vou fazer isso, mas a gente vai descobrir daqui a pouco. Para esse título a gente vai usar delicioso, como você nunca viu. É meio clichê, mas é interessante. E olha só que fonte fantástica para a gente usar nesse estilo de design. Se chama DK Sushi Bar, alinhado aqui bem na lateral, bem na nossa margem. Aqui no design dele ainda tem o confira o nosso cardápio, a logo e as informações de contato. Esse confira o nosso cardápio, a gente vai precisar copiar esse QR Code, porque é o QR Code provavelmente do cliente. Vamos passar ele para cá, em algum lugar a gente vai conseguir posicionar ele, vamos deixar isso para daqui a pouco. Duplica esse texto aqui e muda para confira nosso cardápio completo, ao invés de só nosso cardápio. Essa fonte aqui a gente vai mudar para uma que chama Yatra One. Muda aqui o tamanho da altura da linha para 72. Aqui o cardápio completo com as duas letras no maiúsculo, a gente vai diminuir esse texto aqui para caber nessa lateral. Também vai diminuir a altura da linha para ficar mais próximo. Agora os dois juntos é só a gente diminuir usando o Ctrl T. Não precisa deixar muito pequeno, porque tem que ficar legível, tem que ficar visível que se trata do cardápio completo. Ou melhor ainda, o que a gente pode fazer aqui para deixar com um aspecto mais interessante? Apaga o confira o nosso e deixa só cardápio completo. Assim, deixa aqui, em algum lugar a gente já posiciona melhor. Vamos dar mais uma olhada para ver o que nós temos aqui.
tem as informações com ícones. Usar ícones para essas informações de contato, endereço, Instagram é bem interessante. Então a gente pode fazer isso. Ok, tenho aqui todos os ícones. Vamos dar um Ctrl G nisso e agrupar como info, ou contatos, ou como você quiser renomear. Esses ícones a gente arrasta aqui para baixo, centraliza todos eles. Pode deixar separado aqui o Instagram do Facebook para a gente ter uma harmonia mais interessante. Copia essa fonte aqui do cardápio completo, arrasta para baixo e vamos colocar aqui o telefone. Adicionado o telefone, a gente vai arrastar aqui para baixo. Essa informação ela é mais importante, então ela vai ter que ficar maior. Pode ficar aqui no 55 ou um pouquinho menor aqui no 42, no tamanho da áurea dobrada. Duplica esse texto para a parte de baixo, Avenida das Galáxias número 28. Tamanho no 34, pode ficar menor, é importante que fique menor porque não é uma informação tão importante quanto o telefone, mas não tanto. Duplica, o Facebook é @sushiboteco. E esse aqui pode vir para o tamanho 21, pode ficar aqui do lado do Facebook, duplica isso do lado do Instagram. Não tem problema ficar duplicado, porque assim a pessoa ela sabe, ela vai identificar que são informações diferentes e não estraga o nosso layout com dois ícones aqui, um do lado do outro. Para a gente dar um aspecto mais interessante para esses ícones, a gente vai fazer o seguinte, vai adicionar uma elipse, pode ser aqui no preto, pode ficar num tamanho confortável, arrasta isso aqui para baixo, tira a visualização de todos os ícones, pega essa elipse, deixa bem alinhada aqui e duplica ela 4 vezes. Seleciona as 4, distribui na horizontal, centralizadas, seleciona todas essas informações de contato e posiciona elas de uma forma mais interessante, que fique mais agradável em relação ao que estava antes. Essas duas aqui também, pode arrastar um pouquinho mais para cima, essa daqui também. Ela vai ficar com esses espaços aqui enormes, não tem problema, tá? A gente criou um bloco de informações e é isso que importa. Agora, todos esses ícones precisam ficar centralizados, bem posicionados e nas suas devidas cores. Segura a tecla Ctrl, clica sobre a camada, seleciona o respectivo ícone, alinha horizontal e vertical e faz a mesma coisa em todos eles. Olha só que agora a gente já tem uma cara mais interessante para esse bloquinho de informações aqui. Ficou muito mais agradável do que estava antes. Arrasta para cá o seu logo ou uma simulação de logo. Não importa se vai ser o seu logo ou o logo do cliente ou um logo fictício. É importante que você coloque um logo para você conseguir trabalhar o posicionamento desses elementos dentro do seu design. Agora, com a nossa estrutura pronta, a gente começa a trabalhar as informações e os detalhes mais importantes desse design. Obviamente, a gente precisa melhorar aqui o posicionamento das imagens, porque essas imagens são de extrema importância, bem grande. Essa bandejinha de sushi, a gente pode arrastar mais lá para trás. Já vamos adicionar um desfoque nela com um Gaussian Blur. Pode ficar aqui perto do 3 ou do 2, o que você achar mais interessante. Eu vou deixar no 3, porque eu quero foco aqui e não lá atrás. Esse círculo aqui a gente vai conseguir usar em algum lugar? Nas informações, no cardápio? Será que no cardápio vai ficar legal? Vamos ver se vai ficar interessante aqui nessa parte. Não fica ruim, mas também não fica tão interessante quanto eu imaginei. E aqui na parte do sushi? Aqui nessa parte do sushi até que fica interessante, mas a gente precisa trabalhar melhor aqui o posicionamento para não atrapalhar aqui na parte dos contatos. Então vamos deixar isso aqui de lado por enquanto e depois a gente adiciona caso seja realmente interessante ou necessário. No design do R-Art ele usou preto e vermelho e eu achei essa combinação muito interessante, que inclusive combina bastante com comida japonesa. Então aqui no Delicioso a gente pode tentar um vermelho. Um vermelhão, só que não esse vermelhão horroroso. Um vermelhão não tão vivo e também não tão claro. Tem que ser um tom de vermelho bem interessante aqui, ó. Se você quiser copiar o código hexadecimal, é esse aqui. Já esse textinho na parte de baixo, eu pensei em não usar ele no preto, e sim num tom de cinza. E esse cinza, um toquinho de tom azulado aqui, para ele não ficar aquele cinzão horroroso. Se você quiser, esse aqui é o código hexadecimal para você copiar. Se você achar que é interessante usar o preto ao invés do cinza, fica à vontade, é só você substituir aí. Todos os outros textos eu também vou substituir por esse cinza aqui, para a gente conseguir visualizar como é que vai ficar. As outras elipses, todas elas, a gente vai substituir também por aquele cinza. Essas imagens aqui,
muda o modo de mesclagem de todas elas para screen. Caso alguma delas tenha algum toque de preto, esse preto vai desaparecer. E esse QR Code aqui, para não ficar com essa cor nada a ver combinando com nada aí, a gente vai dar um Ctrl U e vai tirar toda a saturação dela. Dá um OK, dá um Ctrl L para dar um grauzinho aqui nos pretos, para isso não ficar totalmente cinza. Só um toquinho de nada aqui no branco, dá um OK. E sempre que você fizer esse tipo de ajuste, testa para ver se esse QR Code está funcionando. Se não, você volta ao que estava antes ou cria um novo, caso você tenha o controle disso. Posiciona isso mais para cima, bem aqui na margem. O cardápio completo a gente pode alinhar à esquerda, desse ladinho aqui. E agora vamos trabalhar aquela imagem que eu baixei aqui dessa árvore para a gente conseguir um posicionamento interessante, porque eu gostei disso que ele colocou no design dele, ficou bem interessante. Vamos arrastar isso para essa lateral aqui, para simular o que ele fez e vamos ver se vai dar certo, se vai prestar isso aqui. Senão a gente vai ter que mudar de ideia. Não ficou ruim. Mas também não ficou bom. Opacidade em 50%. Também não ficou bom. Ctrl U e aumentar o Lightness é basicamente a mesma coisa. Então também não deu certo. Mas de certa forma eu até que gostei. Mas ainda não tá legal, não é isso que a gente tá querendo aqui nesse design. Vamos voltar com a ideia da bola. Aquela bola que essa bola vermelha ela representa, junto com o fundo branco, a ideia do Japão. Então, se a gente conseguir posicionar isso de alguma forma aqui, vai ficar interessante. Só que tem que ser um jeito que fique interessante, né? Senão vai ficar feio. Se a gente deixar isso aqui na parte de baixo, bem aqui, e mudar aqui as cores desses textos para o branco, como é que vai ficar isso? Será que vai ficar interessante? Vamos testar. Também não ficou tão legal. Se a gente tirar essas elipses aqui, dá uma leveza um pouco maior, fica interessante, mas eu ainda não estou gostando desse estilo aqui que a gente criou. Vamos tentar outra coisa, vamos tentar de outra forma. Aqui esse telefone a gente pode mudar a cor dele para esse vermelho aqui do título, para chamar a atenção lá para baixo também. Para esse fundo eu quero usar uma textura. E essa textura, ela tem muito cara de comida japonesa, que é essa aqui, ó. Se a gente usar ela na cor que tá, já fica fantástico. Mas eu não quero usar ela dessa forma só, quero fazer alguma coisa a mais. Talvez se a gente adicionar essa bola, volta aqui alguma coisa, no Multiply talvez, não ficou ruim, mas não é isso que eu tô querendo. Eu pensei aqui, com essa textura, em a gente criar uma moldura para ela, ou fazer ela de moldura. Vamos tentar, criando um retângulo aqui branco. Agora é só redimensionar isso aqui de uma forma que fique nas laterais ali apenas. Ou talvez a gente possa inverter isso aqui também. Olha que interessante que ficou isso aqui. Gostei. E se a gente inverter? Colocar o branco nas bordas e tirar o centro. Aqui é só você aumentar bastante até ter uma borda ali que cubra todas as laterais. Posiciona bem ali nas laterais dessa forma. E olha que ficou interessante também, dos dois jeitos ficou interessante. Claro que você precisa ajustar, você precisa colocar tudo com bastante margem para ter bastante folga ali. Mas eu não sei, eu ainda estou gostando assim. Vamos deixar essa textura aqui, eu gostei disso. Esse texto do Delicioso e como você nunca viu, muda o modo de mesclagem para Multiply, para dar a impressão de que ele faz parte ali do fundo. O Delicioso, com a ferramenta de texto a gente vai adicionar um arco também, só que esse arco vai ser muito leve, com uma distorção na horizontal, bem leve também, dessa forma. E o como você nunca viu, a gente vai fazer a mesma coisa, só que invertido. Dá um toquinho no arco, bem leve, e a distorção na vertical, só que ao contrário. Porque assim não fica aquela coisa chata, monótona e engessada. Ela dá um destaquezinho mais interessante para esse texto, tá vendo? Você pode até puxar um pouco mais para cá e rotacionar um pouquinho para dentro, dessa forma, até encontrar um posicionamento legal. Ok, as duas imagens podem descer um pouquinho mais. O QR Code e o cardápio completo a gente precisa dar um destaque para ele, tá meio morto ali, tá meio estranho. Será que a gente consegue usar essa bola aqui? Vamos tentar, vamos girar isso para cá, dessa forma, e agora sim a gente coloca esse QR Code e esse cardápio completo centralizados bem aqui. Tenta deixar isso o mais interessante possível, tá? Para não ficar essa coisa esquisita, porque QR Code é uma coisa que se você não colocar da forma correta, ele vai dar trabalho, ele vai ficar feio, ele vai ficar com um aspecto esquisito. Então toma bastante cuidado na hora que você fizer isso. Aumentar aqui um pouco mais essa bola, pode ficar aqui nessa lateral, talvez saindo um pouco, e agora sim a gente
arrasta mais ou menos aqui. Também não está ficando interessante. Só que o problema é o QR Code. Colocar QR Code nesse tipo de design de comida, que é uma coisa que a maioria dos clientes pedem, é sempre uma coisa chata de colocar. Então tenta encontrar aí um posicionamento legal para isso. Vai ser difícil? Vai. Mas tenta. Coloca de lado, a diagonal, coloca de algum jeito, porque a hora que você escanear isso aqui com o celular, em qualquer ângulo que tiver, o celular vai conseguir identificar. Nem na diagonal deu certo isso aqui. Infelizmente não está encaixando de nenhuma forma. É QR Code, isso aqui não tem um jeito fácil de colocar. Tem um jeito que vai ficar ali de qualquer jeito. O que você pode tentar fazer, que às vezes eu faço, mas nem sempre é uma boa escolha, é colocar isso com um pedacinho para baixo da imagem. Só um pedacinho, porque se você for demais e ficar faltando um desses pontinhos aqui, esse QR Code já era. Então tem que tomar bastante cuidado também. Vou tentar deixar lá aonde estava, do jeito que estava, e essa bola a gente tenta centralizar tudo, que vai ser a única forma, ou melhor, a forma mais interessante para isso aqui, porque não tem outra forma que fique legal isso. Uma forma que eu estou pensando aqui que pode funcionar é como? Dá um Ctrl I e muda o modo de mesclagem para Linear Dodge Edge. Só que nesse caso, essa bola vermelha a gente vai ter que escurecer. E vai ter que escurecer um pocão. Aqui com o Ctrl L, a gente aumenta bastante os blacks sem mexer nos whites. Não vai dar para a gente mexer nos whites de nenhuma forma. Por que isso aqui? Para você ter bastante contraste nessa parte aqui. Esse é o ponto. Você precisa ter bastante contraste, faz o teste, pega o seu celular, testa o QR Code para ver se você não vai ter problema. Se tiver problema, volta ao que estava antes e acha outra forma. Sem essa bola aqui, você pode tentar também, só que no caso vai ter que ser invertido, né? É uma opção, você também pode fazer isso, mas eu até que gostei com esse vermelho aqui, chamou bastante atenção para lá. É um ponto bem importante. Esse título, vamos alinhar lá em cima, com a margem. As informações de contato, vamos alinhar lá embaixo, com a outra margem. A gente tem espaço suficiente para trabalhar isso dentro das margens de 1080 por 1080, tá? Da mesma forma, a gente poderia usar o título mais para dentro aqui. Seria só reposicionar os elementos, mas daria sem problema nenhum. Agora, nesse fundo aqui, a gente vai adicionar um gradiente com o branco na frente, radial, marca a opção Jitter e muda o modo de mesclagem para Overlay. Opacidade em uns 50%, não precisa exagerar, tá? Porque se ficar muito aqui, você começa a perder os detalhes desse design, não é esse o ponto. Agora, com a caneta, aqui embaixo, a gente vai criar uma sombra. Vai criar aqui um retângulo, pode ficar mais ou menos aqui, dessa forma, não precisa ser perfeito, tá? No preto, filtro, blur, Gaussian Blur, aumenta aqui até começar a ficar interessante. Pode aumentar um pouco mais esse Gaussiano para uns 25, está sendo visto de cima, então essa sombra não precisa ter um ponto bem forte, ela pode ficar dessa forma aqui. Inclusive a gente pode aumentar aqui para 35, que vai ficar perfeito. Lá para aquela bandeja de sushi, a gente vai pegar a caneta também e vai fazer um retângulo parecido com aquela base. Não precisa ficar perfeito também. Muda a cor para o preto, botão direito, converte em Smart Object, segura a tecla Alt, clica nas bolinhas e arrasta para lá, para duplicar esse efeito lá. Só que aqui vai ter que ser menor esse Gaussian Blur. Pode ficar aqui em uns 15, arrasta mais ou menos para esse ponto aqui, não precisa ficar perfeitamente idêntico. Muda a opacidade aqui para uns 70% e maravilha. Pode deixar bem próximo isso, porque é só um detalhezinho, tá vendo? Muda o modo de mesclagem para Multiply dos dois. O logo vai lá para cima, encostado também nas margens. E agora vamos testar esse cara aqui, essas flores aqui, porque agora a gente tem uma composição que combina com ela. Só mudar aqui o modo de mesclagem para Multiply e agora vai ficar só a beiradinha dessas rosas, dessa flor aqui, não é rosa, é flor. Talvez virado na horizontal, aqui nessa parte de baixo. Se for usar, vai ter que encontrar um posicionamento interessante para isso, porque aqui não está ficando. E deixar ele aqui embaixo dessa forma não é interessante. Pode ficar aqui, só nessa partezinha de cima, duplica, flipa na vertical e agora posiciona ali outras plantinhas, ou melhor, outras folhas ou flores na parte de baixo. Se você vê que não está combinando, é só você apagar. Olha que eu achei bem interessante. Adiciona uma máscara só para a gente poder apagar essa parte de cima aqui, ó, para ela não entrar ali por baixo. E agora sim ficou interessante. Agora, para a gente finalizar, Ctrl Alt Shift E,
vamos fazer alguns ajustes de pós-produção. Diminuindo aqui um toquinho da temperatura, porque a gente não quer esse design quente, a gente quer ele um pouquinho mais frio, para ele ficar com um aspecto mais limpo. Um toque no contraste, um toquinho no clarity, um pouco aqui do vibrance, e aqui nos details a gente aumenta o sharpening bem de leve também. Dá um ok e olha que diferença sensacional que dá. Esse é o design do R-Art e esse aqui é o design que a gente criou mudando várias coisas do design dele para deixar isso com um cara mais profissional e que dá mais resultado para o cliente. Tudo que eu faço aqui nesses tutoriais eu ensino no curso Designer de Outra Dimensão. Se você quiser conhecer, o link está aqui na descrição. Cara, como eu adoro essa série. Poder compartilhar com você um pouco do meu conhecimento e ler o feedback aqui nos comentários não tem preço. Imagina só o que eu vou te ensinar no curso Designer de Outra Dimensão. Clica no primeiro link aqui na descrição e vai lá conhecer. Eu coloquei lá alguns designs que eu vou te ensinar dentro do curso. Agora, se você acha que dá para ganhar dinheiro só fazendo posts de social media, você está muito enganado. Tem muitas formas diferentes e eu vou te contar 9 delas nesse vídeo aqui. Deixa um like e manda esse vídeo naquele grupo de designer que você faz parte. Eu sou J1711 e esse é o nosso quadrante 28 Alpha.